Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série de entrevistas com convidados especiais. O nosso convidado de hoje é o professor Paulo Silas Filho, que é mestre em Direito pela Uninter, especialista em Ciências Penais, especialista em Direito Processual Penal e em Filosofia, pós-graduando lato sensu em Teoria Psicanalítica, é professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia na Uninter e na Universidade do Contestado. É membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura, membro também da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB, diretor acadêmico e Relações Sociais da APA Crime. E também o professor Silas é advogado. Hoje ele vai tratar um pouquinho com a gente aqui sobre narrativa jurídica e narrativa literária, aproximações e distinções. Então acompanhe o nosso vídeo e se você gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, professor, pode ficar à vontade para dar início à sua exposição. E muito obrigada. Muito obrigado, né? Quem agradece sou eu, Ariê, Miriam, todo o pessoal do Noma, né? Tanto o pessoal que compõe, que faz parte desse projeto maravilhoso, fantástico, como quem acompanha, né? Então fica a desejar aqui o registro do meu agradecimento pela oportunidade desse nosso breve diálogo, dessa nossa breve discussão. E a proposta da fala, né, da exposição, por assim dizer, nossa de hoje, é trazer um apontamento justamente dessa questão de que modo a narrativa, né, como a narrativa contribui para o processo e estabelecer justamente esses critérios de aproximações e de distinções da narrativa literária e da narrativa jurídica, né, porque há elementos em que aproximam essas formas de narrativa, de narrar, e há elementos outros, claro, em que elas se distinguem. Então, de que maneira que a narrativa literária pode ser comparada à narrativa jurídica? É um dos recortes que a gente tem estabelecido no âmbito da relação dos estudos, né, de direito e arte, no sentido geral, com recorte mais específico no âmbito do direito e literatura, em que vai analisar o aspecto jurídico pelo viés literário e vice-versa, né? Algo como se fosse a meta-literatura e a teoria do direito, né? A teoria literária, propriamente dita, a teoria do direito, que são uma das formas, né, de se estudar essa relação direito e literatura dentro daquela divisão clássica, né, que costuma ser feita, e dentro de divisões outras que atualmente, né, os estudos que a gente tem hoje, grandes entusiastas, pesquisadores no âmbito do direito e arte, do direito e literatura, no Brasil e fora do Brasil, têm feito, né, e feito propostas de olhares distintos. Mas a questão da narrativa, né, uma das formas de a gente compreender o direito, né, afinal de contas, o que é direito? A gente entra na faculdade, geralmente lá nas disciplinas do primeiro semestre, né, a gente tem que responder o que é direito. E a gente acha que a gente tem uma concepção de direito e a gente vê o quão inquietante é uma pergunta como essa, né? Até hoje, se eu proponho, eu não me arrisco a estabelecer uma resposta, né? Eu lembro de uma palestra do professor Cláudio Melim, na ocasião do evento da Univale, e ele fez uma pesquisa prévia para a apresentação, para a fala dele, e falou com vários juristas, perguntando o que é direito, né? E as respostas foram todas diferentes, né? De 10 pessoas diferentes que respondeu. Mas a gente, dentro dessas tantas concepções de direito, né, a gente pode estabelecer o direito como linguagem, né? Direito também é linguagem. Linguagem formaciona o direito, né? Tanto a fala falada como a fala escrita, né? O verbalizado, o escrito e o redigido é o que compõe, né? O universo jurídico, né? O universo jurídico. E essa é um dos pontos, esse é justamente um dos pontos que vai fazer a ligação possível de direito e literatura, o fator linguagem, né? Ambas as áreas do saber são fundacionadas, são fundadas também pela questão da linguagem. Então, a partir do momento que a gente tem o critério da linguagem, a gente como um ponto comum entre essas duas áreas, a gente pode estabelecer que a partir daí há uma relação possível, né? Desde logo. E a linguagem, tanto na literatura como no direito, né, ela precisa ser
dita, escrita, falada. E daí que uma das possibilidades da gente se analisar essa linguagem enquanto feita, enquanto dita, é através da narrativa, né? Narrativa. Então, a narrativa, que, né, de uma maneira geral, a gente pode colocar aqui como a arte de contar histórias, né? O professor Alexandre Moraes da Rosa deixa isso muito bem claro no guia do processo penal, conforme a teoria dos jogos dele, né? Contar histórias é uma arte, e quem advoga, quem atua no Ministério Público, enfim, tem que saber contar boas histórias, tem que saber contar boas histórias, porque a narrativa está presente na redação jurídica, né? Afinal de contas, relatam-se fatos, né? São situações, seja no processo civil, no processo penal, no processo administrativo, no processo tributário, é um fato, qualquer que o seja, que justifica a incidência da norma aplicada ao caso, né? A tal da subsunção do fato à norma, que, tal qual o professor Paulo Ferrarese e Filho traz uma crítica, compactuo dessa crítica dele, porque o problema, subsunção do fato à norma, que a gente também tem isso, né? A gente tem essa concepção que a subsunção do fato à norma seria: eu tenho um fato, eu tenho a norma, e quando aquele fato acontece tal qual descrito na norma, eu posso fazer essa aplicação, né? O que justifica, né? Matar alguém, artigo 121. Quando alguém mata alguém, eu aplico a sanção, né, cabível, que está lá previsto no artigo que prevê o crime de homicídio. O problema é que, numa maneira geral, como isso é dito, subsunção do fato à norma, o fato ele não é algo por si só é, que produz sentido, né, no universo jurídico. Ele precisa ser narrado para que produza o seu sentido. E aqui que entra a questão da narrativa, né? Os fatos por si só precisam ser narrados. E essa narrativa vai interferir diretamente, né, nessa tal da subsunção, né, que ocorre da norma junto ao fato. Então é insuficiente a gente falar em subsunção da fato-norma, porque isso não leva em conta a narrativa, né? No âmbito do processo penal, né, no homicídio, né? Então a gente tem um caso de homicídio em que muitas vezes tanto acusação como defesa vão estabelecer um mesmo sentido com relação a que não há uma tese de negativa da autoria, por exemplo, ou seja, tanto acusado como acusação vão falar: realmente matou, realmente aconteceu, eu tive uma vítima, e quem atirou, quem matou, enfim, foi o acusado. Porém, entretanto, contudo, com base nos mesmos fatos, nas mesmas provas que ali são trazidas, eu posso ter uma distinção da narrativa. Acusação dizendo que foi homicídio premeditado, que foi um homicídio intencional, enquanto defesa sustentando via narrativa de que aquele homicídio se tratou de uma legítima defesa. Portanto, eu teria incidência no excludente de licitude, em que não haveria crime, né? Que a excludente de licitude afastaria o crime. Então percebam que a gente tem justamente o mesmo fato, a mesma norma aplicada ao caso, mas eu dependo da narrativa, claro, ancorada em provas, claro, ancorada em substâncias de fato que eu posso extrair do processo, mas é a narrativa de cada uma das partes que vai interferir, influenciar de maneira concreta na sorte do acusado, né? Ou seja, a narrativa que melhor convencer, a narrativa que mais estiver correta, né, adequada, por assim dizer, que mais convencer, a história que melhor convencer, é a que vai ser lançada à sorte do acusado, ou seja, culpado ou absolvido, né, condenado ou absolvido, culpado ou inocente. Então a narrativa tem essa interferência direta junto ao processo, né? Saudoso, amado e sempre querido professor José Calvo Gonzalez, que há pouco nos deixou, deixou grandes ensinamentos para nós que fazemos essa relação do direito e literatura, direito e artes em geral, da importância das narrativas, né? As narrativas processuais, o direito como narrativa, não só o direito processual como narrativa, mas o direito como um todo, né, como narrativa. E disso, né, a partir dessa concepção, por assim dizer, de direito como narrativa, o direito pode ser melhor compreendido, talvez, a partir dessa relação proposta, né, das narrativas literárias. Né? Porque na narrativa literária, o autor, o escritor, ele precisa trazer
ele nos traz, né, uma história bem contada, né? O que diferencia muitas vezes um livro bom de um livro ruim, né, é a forma com qual a história é contada, se ela tem lógica, se ela prende a atenção do leitor. E claro que o narrador literário ele tem uma amplitude de possibilidades muito maior do que o narrador jurídico, né? Afinal de contas, se nosso exemplo do homicídio, se eu defesa, né, eu narrador defesa, narro que o acusado não estava no local do crime, enquanto na perspectiva do narrador acusador, ele tem uma prova concreta, robusta, testemunho ocular, um vídeo gravando, vejam, a narrativa da defesa não está ancorada na realidade sobre a qual ela se debruça, né? Então, eu tenho limitações muito maiores na narrativa jurídica do que na narrativa literária, né? Porque a narrativa literária cria mundos, cria pessoas, cria cenários, cria situações, enquanto na narrativa jurídica, por mais que eu possa criar, né? Por mais que eu possa criar, eu tenho um limite criativo do narrador jurídico, né? Porque, afinal de contas, se eu tentar sustentar algo que não acontece, um processo civil, por exemplo, um processo, uma quebra de contrato que não aconteceu, eu vou ter uma penalidade, sei lá, uma litigância, uma multa por litigância de má-fé, alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho esse limite, né? Ético, jurídico, por assim dizer, previsto na própria norma, que impede que histórias fantasiosas sejam criadas. O narrador literário, não. Mas através dessa narrativa literária, o autor que a cria, o autor que a estabelece, o autor que nos conta, além do aspecto metaliterário, que pode nos servir como base para melhor compreender a forma com as quais as narrativas são compreendidas, através das próprias histórias, né, também muito nos ensina no sentido é controverso essa questão da humanização procedida pela literatura, né? E aqui cito a professora Amanda Muniz, na tese de doutorado dela, ela traz essa relação, como se construiu, né, o direito e literatura no Brasil a partir do aporte nos Estados Unidos. Mas ela, por exemplo, lembro dela porque ela é muito crítica de quando nós mencionamos, eu sou um dos que fala isso, que o direito, a literatura humaniza o direito, e ela tem um pé atrás com isso. Ela fala, não é bem assim. Enfim, claro, tem toda a contribuição, a pesquisa dela toda em volta nessa relação direito e arte, mas nesse aspecto humanizador do direito. Mas em que sentido isso poderia entrar, né? Através daquelas abordagens clássicas, né? Que é quando a gente entra no mundo do direito e arte, no mundo do direito e literatura, geralmente é o primeiro contato que a gente tem dessa relação interdisciplinar, né? Que é o direito na literatura, ou seja, exemplos de narrativas literárias que podem muito nos ensinar no direito, né? Sei lá, se a gente for pegar Stephen King, por exemplo, né? Pegar um autor contemporâneo do qual eu sou um fãzaço declarado. O Stephen King, claro, ele é conhecido como mestre do terror, né? Mas as obras do Stephen King não tem só sangue, tripas, vísceras, demônios, bruxas, não é só isso. Tem muito disso também, claro. Mas o Stephen King tem umas leituras, tem umas obras fantásticas, tá? Todas, né? Como fã aqui, eu não vou criticar nenhuma deles. Mas, por exemplo, A Espera de um Milagre, né? Que tem muita gente que não acredita, às vezes, pô, capaz que o Stephen King, o cara que escreve de assassinato e de demônio, é o autor de Espera do Milagre? Sim, é o autor da Espera de um Milagre, que ficou famoso, inclusive com uma adaptação cinematográfica, né, lá pelo Tom Hanks. Vejam, através dessa narrativa, o que o direito pode aprender com essa narrativa? Vejam, o que a gente tem em A Espera do Milagre é a condenação de um inocente, né? O John Coffey é um rapaz que é pego numa situação clássica de flagrante, né? Quando ele é encontrado, ele está com duas meninas recém-estupradas e mortas nos seus braços, e ele é preso e condenado pela prática de um crime que ele não cometeu. Ele não cometeu o crime. E a angústia de nós, enquanto leitores, né, da obra, ou enquanto espectadores da adaptação, a adaptação é muito boa, é aquela angústia de saber que o cara é inocente,
mas ele está no corredor da morte, né, só esperando chegar ao fatídico dia do seu fim, em que ele será condenado, em que ele será morto, eletrocutado, né, pena de morte, para com relação ao crime que não cometeu. Então, só nesse âmbito aqui, pelo menos 3 discussões, 3 reflexões a gente pode fazer no âmbito do jurídico, né? Primeiro, problematizar a, a nefasta ideia da pena de morte, né? Então, já é uma reflexão que essa obra do Stephen King nos produz. A gente poderia pensar também na própria a forma com qual o Estado gere, né, a situação do cárcere, né, o modo da própria situação de flagrante. Porque se fosse aplicar o nosso Código Penal de hoje, antigaço, né, da década de 40 ainda, o senhor Auri Lopes Júnior vai chamar de uma verdadeira colcha de retalhos, né, porque a gente não tem uma mudança substancial, mas enfim, a situação de um cidadão, tal qual John Coffey, né, personagem da narrativa literária de Stephen King, fosse encontrado hoje, eu tenho uma previsão normativa legal que enquadra esse cidadão na qualidade de possível, provável autor do crime. Né? Ele está numa situação típica de flagrante. É flagrante. E ser encontrado, né, com 2 meninas mortas no braço, numa situação em que elas tinham acabado de ser estupradas e mortas no local ermo afastado, é a situação clássica de flagrante. Agora, o problema que isso enseja que o flagrante, a forma com a qual o auto de prisão em flagrante é construída, a narrativa ali constante, né, isso vai refletir de maneira significativa para todo o processo, em todo o processo. Reproduz sentido, produz sentido. É muito difícil, né, desdizer algo que é colocado ali no âmbito do inquérito policial, por exemplo. A gente sabe o efeito drástico, por assim dizer, que isso repercute no próprio processo, né? O efeito que isso gera, o efeito que isso tem. E por mais que a gente tenha hoje a audiência de custódia, né, a narrativa permitida na audiência de custódia é limitada, né? Porque seria onde eventualmente o sujeito poderia justificar, isso, falar, oh, não fui eu, né? Por mais que descreditado fosse, né? Se a gente for fazer uma análise crítica do direito penal, a gente sabe a preponderância que tem o testemunho dos policiais em detrimento do testemunho do acusado. Né? Então é outra coisa que a gente pode discutir criticamente a partir disso. Mas ainda assim, a narrativa no âmbito da audiência de custódia, ela é limitada, porque, claro, ela não é uma audiência voltada com o fim de produzir prova, com o fim de esclarecer os fatos, né? Então tem uma limitação da narrativa ali. Quando o acusado de fato vai poder trazer a sua narrativa jurídica, é no momento ou da defesa inicial, né, falando aqui do processo penal, trazendo para o juiz, ou no momento do seu interrogatório, na fase da audiência de instrução. É só lá que o acusado pode, claro, né, e tem a razão de ser observando contraditório para a defesa, mas trazer a sua versão dos fatos. O John Coffey, duvido, né? O livro não retrata o julgamento dele, né? O livro retrata o crime, que não foi ele que praticou, retrata a situação dele quando preso, retrata a situação dele vivenciada no cárcere. O livro não traz, não reproduz o julgamento. Mas eu duvido, né? A história se passa na década de 20 dos Estados Unidos, né? Somos ainda, como sociedade, racistas, mas na década de 20 dos Estados Unidos, isso com muito mais ênfase, né? Isso de maneira mais escancarada ainda, porque hoje isso funciona de maneira velada. Então, duvido, né? Porque o John Coffey era um rapaz preto grande, né? Enfim, que a forma com a qual isso repercutiu no processo dele, com certeza a sociedade reproduzida à época impediu que ele tivesse um julgamento justo. Duvido que ele tenha tido uma boa defesa, duvido que ele tenha tido uma defesa fidedigna, também em razão da sua cor, também em razão da possibilidade da ausência de uma narrativa jurídica ali posta. Então, o que eu vejo dessas aproximações e distinções, né, possíveis para nós, tanto enquanto o recorte do direito na literatura, ou seja,
de que modo as narrativas literárias podem contribuir para a gente repensar a forma com a qual a gente constrói o nosso discurso jurídico, né? Lembrar de situações, de personagens literários, que tem muito a nos ensinar, né? Vejam quem não teve voz para isso, né? Capitu, né? Personagem de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Machado de Assis é responsável pela maior treta da literatura brasileira, né? Se Capitu traiu ou não traiu, né? Todo debate violento, pode-se dizer assim, que gera a partir disso, a gente precisa levar em conta o quê? A Capitu não exerceu seu contraditório, não exerceu sua ampla defesa de maneira fidedigna. Eu não tenho uma narrativa, né, uma narrativa literária nem processual de Capitu exercendo a sua defesa de maneira correta, até porque quem produz a narrativa de Capitu é o próprio Bentinho, né? Dom Casmurro é um romance escrito em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa. Então, ele traz a sua perspectiva de mundo, ele traz a sua perspectiva daquilo, o que acontece. Então, nós, enquanto leitores, a gente vê sob os olhos, né, do protagonista de Bentinho. Isso no processo acontece de igual modo, né? Quando a gente tem contato com a peça, com uma petição inicial no processo civil, a gente tem a perspectiva do requerente, né? Enquanto que numa lide resistida, ali, na formação da lide por parte do requerido, a gente vai ter a versão por parte do requerido na sua defesa, na peça de contestação, no processo penal de igual modo, através da denúncia e da resposta à acusação ou da defesa prévia. Então, são sempre perspectivas de narrativas que são estabelecidas, em que a gente vai ter ali uma espécie de conflito de narrativas, né, tanto no processo civil como no processo penal, toda e qualquer área do direito, claro, porque o processo pressupõe que eu tenha alguma lide, que eu tenha algum caso penal, que eu tenha qualquer coisa dessa espécie, e a partir disso, o magistrado, né, é aquele responsável por analisar a situação, né, comparando, claro, com as provas, né, porque eu tenho que sustentar essa narrativa. Uma das distinções, como a gente bem disse, é a possibilidade de até onde pode ir o narrador jurídico, diferente de até onde pode ir o narrador literário, mas a partir dessas narrativas conflitantes, o juiz vai estabelecer a narrativa final, né? O trânsito em julgado é aquilo que o professor José Calvo Gonzalez dizia, que é quando o juiz sai e apaga a luz, né? O juiz é o último a sair da sala e apagar a luz ao fechar a porta. Ou seja, trânsito em julgado. A narrativa constante na sentença, na decisão, no acórdão, é aquilo que vai melhor, né, pretensamente melhor, reproduzir a realidade, ou seja, de fato o que teria acontecido. A gente sabe que é impossível abraçar a realidade como um todo através do processo, né? Até hoje são discutidas as melhores formas, né, de se debruçar sobre os fatos. Nós percebemos que todas essas discussões que a gente tem leva-se em conta justamente pelo fato de que são narrativas que são trazidas ao processo. Sempre, 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 sempre. E até a narrativa do autor, né, ou do acusador e do réu requerido, acusado, se dão com base em elementos de narrativas outras, né? Então, nós, né, enquanto advogados, a gente reproduz a peça, né, uma petição, com base num relato do nosso constituinte, com base no relato de uma testemunha, né, o promotor de igual modo, o procurador de igual modo, com base em relato dos policiais, as testemunhas, da vítima. Então, são sempre narrativas que se estabelecem num primeiro momento, que a partir daí a gente já tem uma problemática também, se for considerar a forma com a qual a parte testemunha reproduz a sua narrativa e a forma com a qual essa narrativa vai ficar consignada no processo, e o modo com o qual nós, os profissionais, que eu digo, né, os operadores jurídicos, por assim dizer, vão reproduzir essa narrativa. A gente acaba tendo uma espécie de narrativas sobrepostas, né? O que o policial disse vai ser redito na minha petição.
e que vai ter que ser valorado e redito novamente na decisão do magistrado, né? Isso é o que eu costumo chamar de narrativas sobrepostas, né? Narrativa sobre narrativa, e que vai construindo essa espécie de arcabouço, por assim dizer, até que a gente tenha uma decisão final, né? Os fatos narrados. Então, os fatos sempre são narrados, sejam os fatos da literatura, sejam os fatos do direito, né? De maneira muito mais objetiva e direta no âmbito do jurídico, e de maneira muito mais não digo dinâmica, mas mais afloreada, né? Porque digo com relação à descrição do cenário, das cenas e tudo mais, que isso não encontra muito espaço no âmbito jurídico. Em que pese, é possível a gente deixar as nossas peças formais, né, mais palatáveis, mais agradáveis, né? Isso a professora Marion Bach costuma ensinar com muita propriedade, né? É possível, né, deixar o nosso texto sem perder a formalidade, né? Afinal de contas, estamos lidando com o jurídico, né? Então tem toda uma linguagem própria, tem toda uma linguagem específica, mas é possível, né, abandonar eventualmente, não abandonar, mas deixar quebrantar um pouco a formalidade para que as nossas peças sejam melhores lidas, né? A gente, quando vai ler uma defesa, quando vai ler uma sentença, quando vai ler uma acusação, a gente percebe a diferença, né? Quando quem escreve tem uma boa escrita, e essa boa escrita não é encher de termo técnico ou ficar colacionando a jurisprudência, né? Pô, tem 30 páginas de petição. Pois é, mas 20 é jurisprudência, jogado ali no canto com recuo de 4 centímetros. Então a gente percebe essa diferença. Às vezes uma petição mais objetiva que consiga trazer o todo, né, por conta de uma boa escrita, de uma boa narrativa. Essas são algumas, né, professora Miriam, professora Ari, das aproximações e distinções possíveis que nós temos aí no âmbito do direito e da literatura. Tem um espaço vasto, né, de pesquisa, é onde atualmente eu tenho me debruçado, né, nas minhas pesquisas nesse âmbito do direito e literatura, é com relação a essa questão das narrativas, aproximações e distinções, né, da narrativa literária com a narrativa jurídica. Fica o convite, inclusive, né, para todos e todas que mergulhem em conjunto, né, auxiliando, criticando, trazendo apontamentos, para que a gente, juntos e juntas, prossigamos, consigamos trazer contribuições efetivas e salutares para o direito e literatura, tal como proposto no NOMA. Professor Silas, foi realmente muito esclarecedora a sua fala, e eu tenho alguns questionamentos, que com certeza que a Aria também tem, mas assim, é um questionamento teórico, acadêmico, mas também um questionamento pessoal, principalmente com essa questão da narrativa que o senhor falou, que veja, cada uma das partes narra a sua versão para os seus advogados, efetivamente, certo? E os advogados narram a sua versão para o juízo, que ao final vai fazer a última narrativa. Então, veja, a pergunta que eu tenho para o senhor, qual é a sua compreensão sobre o quanto o processo, o quanto o direito, ele está vinculado ao fato real? Na verdade, ele não está vinculado, então, somente a narrativas, porque, ao meu ver, por todo o desenvolvimento do direito e tudo mais, e os processos, minha área é mais no direito do trabalho, né, a gente nunca chega perto da realidade. Ao meu ver, é apenas narrativa. E o segundo ponto é, até que ponto o direito é somente a arte do convencimento? Qual é a sua posição sobre isso? Excelente, professora Miriam, muito obrigado. De acordo contigo, no teu primeiro apontamento, né, que no que diz respeito a que a gente não consegue abraçar, né, o processo de direito se debruça sobre a realidade, né, mas não a alcança no sentido de que muitas vezes, se não na maioria, aquilo que resta na decisão final, né, no que estabelece a narrativa final dos fatos, isso entra em conta justamente pelo que você diz que a parte menciona para o advogado conta e o juiz tem que estabelecer a versão final. Então, realmente, são narrativas que muitas vezes não reproduzem a realidade do fato, né? Porque não tem como reproduzir, porque suponhamos,
um fato, um homicídio que aconteceu no bar, né? Então, homicídio de bar, né? Caso clássico, principalmente em cidades do interior, né? Por conta de alguma briga, uma discussão besta, né? Um saca a arma pro outro, saca a faca pro outro, enfim, homicídio, um evento trágico. Nem todos, né? Nem todas as testemunhas vão depor, nem todos os que estavam presentes no bar vão falar, nem todos aqueles que estavam presentes no bar e foram falar vão falar a realidade, seja por esquecimento, seja por receio de apontar alguém, seja por qualquer situação que seja. E essas narrativas, vejam, a gente já não vai ter o todo no inquérito, e esse inquérito que vai passar a ser narrado, então eu tenho uma espécie de metalinguagem presente ali no processo, que sim, eu acabo tendo um processo muito mais como algo argumentativo, como narrativa, né? Narrativa. É por isso que o professor José Calvo Gonzalez dizia que nada no direito é extraficcional. O direito é ficção. O direito é uma ficção que a gente criou para melhor ter um ajuste com relação aos problemas e afins, regular a sociedade, né? Mas se o direito como um todo é ficcional, o processo também é ficcional, porque ele é construído por narrativas. São narrativas. Claro, não uma narrativa tamanha livre, tal qual da narrativa literária. Mas sim, né, nem tudo que aconteceu, uma prova, às vezes, não é produzida no processo, né, por conta de uma situação. E veja, e tem toda uma razão de ser o porquê, eventualmente, suponhamos, a declaração de uma nulidade de um ato, né, nulidade de um ato processual por conta de uma prova que foi produzida de maneira inadequada, né? Isso vai ser afastado do processo, não pode ser utilizado no processo. E eu vou trabalhar com a narrativa possível dentro daquilo que se tem. Mas percebam que aqui a gente já não está mais lidando com a realidade fática em si, né? Porque eu tenho que desconsiderar um algo. Isso é devido, isso tem a razão de ser o porquê, né? Por conta de uma série de direitos e garantias para que não se possa fazer o tudo contra todos e contra todas. Mas nessa reflexão por nós aqui proposta, de fato, né? Eu não tenho uma reprodução da realidade, eu tenho narrativas. São narrativas ancoradas em provas. Mas quais provas? Nas provas possíveis, nas provas que chegam até o processo. Ponto. Então, sim, vejo que direito é narrativa nesse sentido. O que nos leva ao teu segundo questionamento, se até que ponto é só argumentação, né, ou só retórica. Ponto, direito é só convencimento. Isso aí é uma inquietude pessoal, então vamos ver se você consegue me livrar desse pesadelo. Eu acho que é um pesadelo, professora Miriam, nossa, que acomete a todos nós, né? Que acomete a todos nós. A gente vê na área do processo isso muito no júri, né? Porque no júri é a arte da retórica, ali é convencimento puro, pronto, é isso, né? É a arte do convencimento, né? Em que, pela fala de cada uma das partes, né? Do promotor, da promotora, do advogado, da advogada, defensor, defensora, que vão construir retoricamente, né, focando naquilo que mais interessa, focando naquilo que é melhor prender a atenção dos jurados. Então, no júri, eu arriscaria dizer que sim, é pura retórica, é pura argumentação. E nos atos procedimentais, professora Miriam, eu vivo essa mesma inquietude que você, esse mesmo tormento, de às vezes não conseguir dormir à noite, né? Seja em reflexões teóricas, seja quando a gente tem um caso prático nosso, né? Uma situação prática nossa. No caso, pensar, poxa, foi só isso, foi só fala mesmo que convenceu, foi só argumento bem posto, bem construído, porque muitas vezes é, né? Muitas vezes é. E digo que compartilho da tua inquietude, portanto, né? Vamos sofrer juntos em busca de uma resposta, professora Miriam. Bom, eu tenho uma. Não é bem um questionamento, é só uma ideia que me ocorreu enquanto o professor estava falando. Então, se eu falar alguma coisa errada, então o professor fica à vontade para me corrigir, né? Tem a ver exatamente com a narrativa no processo, né? Dos fatos. Porque é essencial que a gente coloque exatamente como tudo aconteceu, né? Porque, e até isso tem a ver com a fase humanista que o professor. Aí veja a relação que eu fiz. Vamos ver se é plausível, né, o negócio. A fase humanista, que até o senhor falou que é adepto, ela parte de suposições empíricas, né? De que o direito, de que a literatura, ela é capaz de humanizar o leitor, certo? Mas uma das principais críticas que até o professor Fábio Perim ele coloca é que as evidências empíricas da influência da literatura não são fortes.
E a partir disso ele traz o conceito de transporte, que é quando o leitor ele se coloca no lugar do personagem. E esse fenômeno, ele é mais perceptível, ele é mais concreto, vamos dizer assim, quando o autor, ele descreve minimamente, descreve de uma forma muito mais clara as características dos personagens e tudo mais, né? Os fatos, as situações colocadas na história. A gente, quanto mais eu acredito, né, que até quando eu faço as petições no meu estágio, né, a gente sempre tenta descrever ao máximo todos os fatos para justamente o juiz, quando for analisar todo o caso, ele se colocar nessa posição, sabe? Ele ter, vamos dizer assim, uma empatia maior a partir de todas as descrições dos fatos que a gente coloca. E isso serve até para persuasão, né? Então, no fim, talvez, quem ganha, vamos dizer assim, o processo é quem conta a melhor história, né? Então, por meio desse fenômeno do transporte. Então, daí a gente pode até usar essas críticas para usar essas críticas ao nosso favor, né? Porque a persuasão, o transporte, ele ocorre quanto mais descrição da situação e dos personagens, dos fatos, são postas, né? Então, nesse caso, seria mais a minha contribuição nesse sentido, porque foi uma ideia que me ocorreu enquanto o senhor falava e até algumas pesquisas que a gente fez, né? Se o senhor tiver alguma colocação para fazer. Claro, não, tô totalmente de acordo, Ari, né? De acordo contigo, até porque entrou justamente no pedido, no convite feito de contribuições nesse sentido, né? Veja, é a partir dessa relação justamente, né, de como são construídas as narrativas, né? E a gente vê que de fato essa persuasão, esse ato de convencimento se dá muitas vezes por uma história bem contada, né? A descrição dos fatos, sei lá, um pedido de dano moral, né, numa petição de juizado, né, a gente tem situações que o dano é em ré ipsa, né, ou seja, o dano presumido, mas ainda assim, às vezes precisa descrever qual foi o dano, né, em que sentido o autor de uma demanda que está pleiteando indenização, né, contra, sei lá, os clássicos, né, companhias aéreas, companhia de telefonia, bancos, de que modo isso repercutiu, né, na vida do indivíduo para justificar o pleito de dano moral. Muitas vezes, através da narrativa, né, se consegue um valor de indenização maior do que só colocar assim, o enunciado tal já demonstra que é consolidado, né, que em caso de inscrição indevida no SPC, gera dano moral. Ok, eu tenho um entendimento consolidado nesse sentido, mas às vezes demonstrar, né, de que modo isso repercutiu, o autor foi fazer uma compra e não conseguiu, ele estava com a esposa, ele estava com os filhos. Então, tudo isso entra como ato de convencimento de fato, concordo contigo, Ari, no momento da descrição dos fatos. Por isso, muito, muito importante trabalhar bem os fatos, como você bem diz, tal qual um literato, um autor da literatura vai descrever, né, um fato que nos convence, que é o que vai distinguir uma história boa de uma história ruim. Ótimo. Professor Paulo, então, vamos ver se a gente consegue fechar aqui um raciocínio, e eu já digo que eu vou te instigar nesse momento. Então, se o direito é efetivamente uma narrativa, que às vezes pode ou não ter um comprometimento necessário com os fatos, e como a gente não consegue reproduzir os fatos agora no presente, porque o passado a gente não consegue ainda transportá-lo, é tudo narrativa, certo? Seja por... Até a gente pode compreender, por exemplo, que uma filmagem também é uma forma de narrativa, porque depende do ângulo, etc. Mas vamos compreender, então, o testemunho, certo? A fala dos advogados, a fala das partes são uma narrativa. A forma como os advogados descrevem o processo, inclusive com provas documentais, é uma forma de narrativa. O advogado que melhor construir, então, a história, como a Maria colocou, é aquele que melhor conta a história, é aquele que vai convencer melhor. Então, a pergunta que eu te lanço é, então, a gente compreendeu o direito como uma narrativa não é uma forma de a gente deslegitimar o direito? Que ele perderia, então, na verdade, então ele é uma arte do convencimento, é uma arte do diálogo, é uma arte de quem conta a melhor história, e não um comprometimento com a verdade real. Ou ainda, compreender o direito como uma narrativa é uma forma mais honesta de a gente ver o direito?
Excelente, professora Miriam. Pô, você só mandando umas cabeludas hoje aqui. Mas, de fato, acho que estou mais com o seu segundo apontamento, que seria uma forma honesta, né? Seria assim, não dizer que isso é bom ou é ruim, né? Eu não sei dizer se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas seria nós, enquanto pesquisadores, né, analisando para o objeto direito e vendo que o seu funcionamento é dessa forma, né? É o que o Alexandre Moraes da Rosa propõe quando ele faz a leitura do processo penal via teoria dos jogos, né? Muitas vezes, claro, ele estabelece os limites do fair play, né, do jogo democrático, do jogo limpo, mas ele falou, veja, que é assim, e você, enquanto jogador do processo, tem que jogar dessa forma. Não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, mas é assim. Eu vejo que nós, fazendo essa leitura do processo do direito como narrativa, não é não dizer que isso é ruim ou que isso é bom. Talvez ao final de uma pesquisa, de um artigo que a gente produza, de um livro que a gente escreva, claro, nas nossas conclusões a gente vai trazer apontamentos críticas, né, de se isso é bom ou se isso é ruim, ou seja, benesses e malefícios. Mas é demonstrar a verdade nua e crua do direito, né, que é essa pretensão de dizer que o processo traz a verdade real, que é um mito, não é verdade, né? Então, é mais honesto do que a desonestidade que o direito muitas vezes se propõe a trazer, né? Não, a gente resolve lides, eu resolvo conflitos sociais, né? Tá aí, o direito penal talvez seja um dos ramos mais desonestos do direito, né? Considerando todo o que a gente vê, os altos índices de reincidência, a violência estrutural, a violência explícita dentro e fora do cárcere, né? Então, imagino que essa nossa forma aqui proposta seja mais honesta do que o direito enquanto no seu aspecto formal propõe, né? Resolução de conflitos que não resolve conflitos, estabelece ordens imperativas. Pronto. Nossa, realmente você agora deu uma aliviada, ainda não vou desistir do direito, digamos assim. Mas muitos questionamentos, como, por exemplo, a gente pode pensar acesso à justiça, sabe? Será que quem tem o melhor advogado, então, vai ganhar um processo? São várias questões que a gente pode trabalhar, mas realmente foi muito esclarecedor e, com certeza, eu não sei se a Aria concorda, né? Eu acho que esse é o início de algumas reflexões que nós poderemos fazer, né? Estou bem animada com mais conversas desse tipo. Com certeza. Com certeza. Como já estamos contando, né, para a nossa amostra de pesquisa. Estaremos juntos lá sim. No MoMA, vem aí.